E aí galera do YouTube, para mais vídeo aqui no canal DG Dev Games. E no vídeo de hoje, né, a gente vai falar, né, sobre nossa grandíssima bola de ouro que a gente tivemos, né, ontem, né. Eu vou dar uma opinião sobre ela, né, sobre as opiniões que eu tive. E antes, né, eu tenho duas coisas pra falar, né. O primeiro que eu acho que todo mundo sabe que é as metas aqui de inscritos, de 1.500 inscritos, canal da roleta de perguntas básicas aqui sobre o canal. E a meta é de 1.450 inscritos, que eu acho que a gente já chegou a bater, se eu não me engano aqui. De novo, a gente tava mostrando o cenário lá atrás, né, já fazia um tempo lá que a gente não mostrava. Eu vi agora que tá mostrando lá as camisas do meu irmão lá no fundinho lá, né? Pra quem não sabe, a camisa ali do PSG, né? E talvez eu consiga reagir a algum momento sobre essas camisas do meu irmão, além das minhas também, né? Tem que tapar a luz, porque às vezes esse fundo fica lindo com a luz, né? E a outra coisa, né, é a meta de... A meta não, já falei a meta. Né, sobre as opiniões, né? Que a minha opinião é minha opinião, mas eu não vou criticar a opinião de vocês, né? E pra não rolar muito treta nos comentários e tal, né? Sobre coisas assim, sobre a bola de ouro, né? Críticas sobre mim, né? Entre aspas, porque eu não critico a opinião de ninguém antes de começar o vídeo. E essa vai ser só minha opinião, o que eu achei sobre a bola de ouro. E é isso. Então agora simbora. Então, né, galera, a gente vai ficar aqui nessa câmerazinha agora mais pequena, que é a câmera do próprio aplicativo de gravador que eu tô usando aqui, eu apontando como se vocês soubessem algo ali, mas tá. Então, né, ele tá aqui, né, pra vocês, ó, bem interessante. E aqui a gente tá nessa bela imagem aqui, né, eu não sei, eu não tenho o que falar. Essa primeira parte aqui eu não vou falar muito, por conta que eu não acompanho muito futebol feminino. Eu sei, né, que ela ganhou sua terceira bola de ouro, só que não sei se foi seguido ou não. Mas se vocês percebem, ela tá na sua quarta nomeação aqui da bola de ouro. Então aqui essa parte só decidi botar aqui uma observação sobre ela aqui em si. Então é isso, né, essa primeira parte. Então, né, galera, agora nosso primeiro passo, né, vai ser o nosso grandíssimo goleiro do ano. Que a gente tivemos uma disputa, acho que era favorável, talvez por conta que o PSG chegou a ser campeão da Champions, né? E pela temporada, né, que fez o Donnarumma, que foi uma grande temporada, um dos principais peças do PSG em alguns jogos, assim, né, principalmente nas oitavas contra o Liverpool, as quartas contra o Aston Villa. Nossa, esse Aston Villa que eu falei, assim, ficou meio bugado, meu Deus, do jeito que eu fiquei ali, mas tá. E também as semifinais contra o Arsenal, né? A final talvez não foi tão útil assim. E o início, né, que ele faz, né, na Champions League não é um início muito bom. O PSG em si não faz um início muito bom de Champions, onde ele correu riscos de ser eliminado na fase de Liga da Champions do ano passado. Então, tipo, todo o time tava mal. Então, tipo, se o Dembélé venceu a bola de ouro, todo merecido pro Donnarumma também, que subiu de altos junto com o Dembélé, né, que os dois não viviam uma fase muito boa, eram muito criticados os dois, então vai muito sentido o Donnarumma e o Dembélé. A gente já tá falando aqui do Dembélé sem nem tá falando dele, mas o Donnarumma mereceu muito mesmo esse prêmio, e eu não vejo outro goleiro sem ser o Donnarumma como o melhor goleiro dessa temporada. Agora, né, a gente chegando aqui no nosso grandíssimo Luiz Henrique, né, que, né, foi todo merecido, né, a reconstrução que ele faz no PSG, assim, tipo, principalmente no início, talvez a gente acreditava, né, que o PSG não daria muito trabalho, por conta que eu diria que se ele perde aquele jogo contra o City, que era o jogo decisivo da temporada de fase de liga de 24-25, aquele jogo que o City abre o placar, ainda faz 2 gols, né, faz 2-0, e a gente tem aquela virada lá, bastante salvadora pro PSG, claramente. E aí a gente tem, né, todo o mérito desse grande treinador que é o Luiz Henrique. Eu não sei se é a primeira, quer dizer, a primeira acho que não é, mas eu acho que é a segunda, eu diria, prêmio, porque eu acho que ele chegou a ganhar quando ele foi campeão da Champions com o Barcelona na temporada 14 e 15. Mas, né, eu diria que foi uma grande temporada do Luiz Henrique, pra mim.
como treinador do PSG, ele conseguiu chegar na final da Champions, ganhou todos os títulos da França, eu acho, né? Não me lembro se ele perdeu algum, mas acho que ele ganhou a Supercopa, a Copa e a Liga Francesa, além da Champions. Chegou na final, né? Onde o Chelsea conseguiu desativar, né? O futebol do PSG. Bloqueou, quer dizer, né? Desativar é pra acabar, né? Bloqueou o futebol do PSG. Aonde, né, o Maresca conseguiu descobrir a tática em si do PSG, como destruir essa tática, e conseguiu fazer o PSG se complicar e perder aquela final. Mas chegou até a final, né, teve grandes jogos, né, perdeu pro Botafogo, né, claramente, né, mas goleou o Real Madrid com 4-0, ganhou do Bayern, né, tendo, tipo, nos últimos 10 minutos, que eu me lembro, né, perdeu pro... Tava com 2 a menos, né? Teve 2 expulsões, que eu não vou lembrar quem são os caras que foram expulsos, mas teve 2 expulsões que eu me lembro. Acho que foi o Pátio e o Lucas Hernandes, eu me lembro que era algo do tipo assim. Que eu me lembro que é por causa disso que joga o Beraldo na final, né? Do Mundial de Clubes. Então a gente teve, né? Claro, a final meio que também tem os méritos que o PSG tava sem zagueiro, né? Titular, né? O Pátio tinha sido expulso. E aí foi o Beraldo. Mas foi uma grande campanha de Luiz Henrique, né? Que conseguiu reconstruir muito bem o PSG nessa temporada. E aí, né, a gente chega no nosso grandíssimo Yamal, que ganhou o prêmio Copa, né? Que é o prêmio, né, para jogadores de até sub-20, né? O Yamal é bicampeão, né, desse troféu. Olha, eu acho que talvez não seria muito legal, tipo, injusto, quer dizer, tipo, tu ganhar 500 troféus, principalmente o Yamal, né, nesses sentidos, porque, tipo, o Yamal, o cara tem ainda 18 anos, né, e ainda pode participar de 2 eleições, eleição é pra acabar, né, eleição é pra acabar, pode participar ainda de 2 prêmios Copa. Então, tipo, o Yamal, se não for tirado dessa regra, ele vai ganhar 4 troféu Copa. O cara vai ser o maior campeão da história. Porque, tipo, todos os jogadores ali que, tipo, alcançam o auge, que já, tipo, estão com 20, tá ligado? Então, tipo, não tem outro jogador sem ser o Yamal, que já chegou voando com 17 anos, já tava em 8º no prêmio da Bola de Ouro. E agora, nesse ano que ele já tem 18, ele conseguiu um incrível 2º lugar, né? É muito incrível que o Lamine Yamal e a história que ele tem de futebol, né? Em 2 anos o cara já faz uma história enorme e tal. E foi merecido, né? Só que eu acho que talvez não seria justo ele, já que ele já ganhou no passado, dar essa coisa. Dar essa coisa pra acabar, né? Dar esse troféu Copa. Eu vi, né? Eu esqueci, acho qual foi o comentarista da TNT. Eu cheguei a ver ele comentando na própria live da TNT sobre a Bola de Ouro, sobre eu acho que não era justo dar mais um prêmio pro Yamal, que deveria só uma vez pro jogador, tipo, ganhar pelo menos só uma vez o troféu Copa. Mas é isso, né? Acho que aqui não tinha outra coisa pra comentar. Justíssimo, só eu acho que talvez o Yamal não poderia participar. Se não fosse o Yamal, provavelmente eu acho que daria o Duê, eu diria. Então agora vamos pro próximo. Então, né, chegamos aqui, né, no principal, né, do vídeo, que é a nossa grandíssima Bola de Ouro. Acho que vai ser a parte mais crítica, eu acho, em si. A única parte que eu vi muita crítica foi a Bola de Ouro do Dembélé. Muitas críticas sobre o Rafinha e o Yamal não ganhar essa Bola de Ouro, né? Mas a minha opinião é que foi justo. Eu acho que muita gente achou justo em si, porque se tu for realista, foi justo. Foi muito, em alguns aspectos. Foi muito justo, por conta que a Bola de Ouro em si, ela bota o individual como primeiro aspecto. Eu sei que, tipo, talvez individual, eu diria que o Yamal e o Rafinha tiveram um individual melhor. Até porque, tanto, eu acho que o Rafinha foi o que, entre o Yamal e o Dembélé, e o Rafinha foi o que teve mais participação em gol, se eu não me engano, que foi 61, eu acho. Acho que foi 61, 62, eu não vou me lembrar bem, mas foi alguma coisa assim. O Dembélé teve 53, eu acho, 54 participações de gol, mas foi uma grande temporada. Só que outra coisa é o coletivo e os títulos do time que aquele jogador joga, né? Participa pra acabar. Que o Dembélé, ele ganha do Rafinha e do Yamal, né? Porque os dois tiveram 3 títulos. Outra coisa eu acho que talvez pesou muito foi que o Barcelona não participou da Copa de Clubes, né? Uma hora eu falei Mundial de Clubes, agora Copa de Clubes. A entender meu vocabulário. E aí, né... Eu acho que pesou muito, porque o PSG chegou na final e o Barcelona acabou não jogando. Eu acho que talvez também tenha uma influência. Se o PSG ganha a Copa de Clubes,
eu acho que aí já era um pé muito na frente do Dembélé e a gente já tinha uma noção que daria Dembélé. Eu acho que a disputa ainda ficou em pé por conta que o Dembélé perdeu a Copa de Clubes, por conta que ele ficou lesionado metade, ele chegou a jogar só no fim das quartas e ele joga o jogo inteiro da semifinal. Que ele faz o 2 gols, acho, não me lembro se é 1 ou 2 gols que ele chega a não, é 1, Fabián Ruiz que faz 2 gols no Real Madrid. E aí ele chega a fazer aquele gol lá. Ele chega a fazer aquele gol com o Rudiger rateia lá e tal. E aí a gente também tem a última, né, final que ele não chegou a jogar. Outra coisa também que voltou em disputa foi que o Yamal perdeu a Copa, a Nations League pro Cristiano Ronaldo, né, pra Portugal. E aí, né, fez, né, o Yamal também aí tirou o pé. Se um dos dois ganha, eu diria que talvez a disputa estaria já mais decidida. Como os dois pipocam ali, eu acho que a disputa ainda caminha ainda pra uma esperança do Rafinha. Porque eu torci pro Rafinha nessa bola de ouro, eu não posso mentir que não torci, né? Mas eu torci bastante, mas eu já tinha uma esperança, não, eu já tinha uma noção que ia dar Dembélé por conta dos aspectos, né? E além que o Dembélé era europeu, né? O que a FIFA já bota muito pra cima quando é europeu, é incrível. Mas é isso, né? Eu achei a bola de ouro em alguns aspectos do ganhador justo, só que as mudanças, tipo, as tabelas, assim, pelo um papelzinho que eu achei aqui, foi mais grotesca. A classificação em si não ficou justa. E sempre é assim, nunca tem algo justo. É incrível como a bola de ouro não é justa em muitos aspectos. Tipo, a primeira coisa que eu já vou puxar aqui. Primeiramente vou trazer outra imagem aqui. Eu trouxe aqui, né, a imagem do Ronaldinho entregando a bola de ouro pro Dembélé. Justíssimo, né? Essa bola de ouro. E aí o Ronaldinho entregaria hoje pra um dos jogadores que ele já foi do clube, né? Ou do top 3 foi Vitinha, Rafinha não, né? Yamal e Dembélé. Claro, a disputa foi entre Rafinha e Dembélé, né? Yamal, nossa, por que eu tô com o Rafinha na cabeça? Jesus amado. E o Dembélé era do PSG e o Yamal do Barcelona. Nos dois clubes o Ronaldinho jogou. Então meio que era uma coisa difícil de tu identificar qual seria, talvez, o jogador. Por mais que a FIFA não bote jogador daquela equipe pra ser uma referência, mas se fosse assim, talvez seria bem complicado de definir só na última hora pra saber, né? Mas não é assim. Então agora vamos pra classificação. Né, chegando aqui na nossa grandíssima classificação, tá atrapalhando aqui, legal. A gente entra aqui, ó. A gente tem o Dembélé em primeiro, muito bom. Yamal em segundo. Vitinha em terceira. Olha, eu diria que o Rafinha foi melhor que o Vitinha em vários aspectos, assim. E eu diria que o Rafinha tinha que ficar em terceiro. Tá, uma coisa também que me quebrou foi o Salah em quarto. Porque eu via em muitas classificações o Salah meio que já era perdido. Tipo, aí do nada ele entra em quarto. Foi meio muito estranho, assim. Salah, eu diria que o Salah ficaria atrás de, tipo, do Hakimi mesmo, assim. Tipo, o Hakimi teve uma temporada muito melhor, talvez, em aspectos coletivos do que o próprio Salah. Porque o Salah só ganha a Premier League, tá? Tipo, não é um aspecto. Os caras levaram muito ele pra cima, eu acho, assim. Outra coisa, assim, né, que eu critico muito o Pedri, muito atrás, assim, o Nuno Mendes. O Palmer deu uma subidinha, assim, mas o Mundial que ele faz, né, eu acho que levou muito ele. O Pedro em 11º, eu falei, o Kvaratskhelia também foi uma grande temporada, assim. O cara foi tratado muito como lixo, assim, em ficar lá em sair, trocar o Napoli pro PSG, e ele acabou conquistando a Europa, né, então, coisa que o Napoli não conseguiu fazer, então, né. Aí o Doué ali também, eu acho que... Claro, Doué, ele entra mais nas quartas, assim. Ele vai ficar muito conhecido no pênalti que ele vai fazer o gelinho lá. Eu acho que é isso, assim. O João Neves, 19º, tipo... McTominay na frente dele, tipo... O Vinícius Júnior na frente do João Neves, tipo... Eu acho que o João Neves, essa temporada... Eu não vou criticar o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior também... Eu acho que a temporada do Vinícius Júnior é muito neutra, assim. Ele foi decisivo em alguns jogos? Talvez, por lá, mas... Ele foi decisivo em alguns jogos, assim, mas eu acho que o João Neves fez uma temporada melhor por conta disso. E a outra, deixa eu ver mais alguma mudança aqui, eu não cheguei a ver. Eu acho que tudo isso, só essas mudanças aí mesmo que eu falei. Mas então, né, galera, minha opinião foi que
o ganhador foi muito justo, né? Só que a classificação de top 30 não foi justo, na minha opinião. E as outras premiações pra mim foi tudo justo. Eu acho que a única polêmica que teve mesmo foi Bola de Ouro, que ficou entre críticas que o Rafinha merecia, mal, blá blá blá. É isso, né? Então, né, espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like com 1.500 inscritos, que é a meta da roleta de perguntas básicas. E a meta de 1.450 inscritos, que é a meta da roleta de... não, que é a meta de 50 inscritos aqui do canal. Então, né, que eu não sei se a gente chegou a bater, mas é isso. Então ficamos assim, espero que vocês gostaram desse vídeo de... falando, né, sobre a minha opinião e tal, né? Provavelmente ano que vem a gente vai ter muito mais vídeos sobre isso, né? Muito mais vídeo assim, eu reagindo. Não coisa de futebol diretamente, né? Não coisa de futebol diretamente, mas muitas coisas geral, né? Essas vai ser as ideias, né? Futuramente aqui do canal. Ano que vem, né? Não é tão futuramente que a gente já tá no mês 9, né? Que é setembro, né? Então ficamos assim, né? Nesse vídeo longuíssimo, mas é isso. Então ficamos assim e tchau.